Olá pessoal, bom dia. Eu quero responder uma questão. Como é ser pobre em Portugal? Bom, eu vou me considerar como pobre, porque uma vez que eu não sou classe média, eu acho que aquele que é classe média tem uma condição financeira mais favorável em relação ao que ganha por mês, pode até ter alguma casa própria, e também muito menos sou rico, né? Então, longe ainda disso. Espero um dia ser. Também não é uma ambição, mas pelo conforto. Então, respondendo, então me considero pobre, porque aqueles que estão abaixo de mim, eu denominaria eles como miseráveis, aqueles que vivem de favores, de esmolas, são pessoas que precisam de ajuda. Então, aqueles que estão abaixo do ser pobre são os miseráveis, porque classe média, eu acredito que não, não sei se existe um outro nome. Então por isso que eu vou responder baseado no que é ser pobre em Portugal, ou como é ser. Porque também me considero pobre, a gente está no dia 24, 25, não me lembro nem que dia é hoje, eu não tenho mais que 80 euros para ir até o fim do mês. Então isso é pobre, eu não tenho uma poupança, não tenho uma reserva, porque não dá para se ter. Então me considero pobre. Só que, claro, o que eu vou dizer também não é para me colocar como melhor do que alguns, ou enfim, ou superior, nada disso. Até mesmo porque tem gente que é pobre e tem mais do que eu tenho, tem mais conforto do que eu. E isso não faz da pessoa de ser um pobre. É comum, é o povão, é a grande massa. Então, o ser pobre em Portugal, em relação ao que é no Brasil, é ser um pobre de luxo, né? Porque porque eu e minha esposa, nós dois trabalhamos, nós moramos em um apartamento T2, numa zona boa de Lisboa. Nós temos nosso apartamento, a mobília é nossa. Nós temos computador, temos telefone, temos câmera fotográfica, temos tablet, temos televisões, temos, sendo pobre, temos tudo, sem prestações, sem carnês. Eu faço curso de inglês, minha esposa faz ginásio, ela paga plano de saúde. Eu pagava para mim, mas cortei, não vi necessidade, não utilizava, até mesmo porque o sistema público é interessante. Então, ainda assim ela paga plano de saúde por conta de... porque ela prefere, porque mulher tem a questão dos médicos ginecologista, essas coisas todas, e enfim, vai com mais frequência a consultas, essas coisas, então ela acha por bem, mas também 25 euros por mês, isso não pesa no bolso de jeito nenhum. Tenho um carro, não um carro novo, e saibam que eu conheço gente que é tão pobre quanto eu, trabalha em um trabalho popular e tem uma BMW. Mas como? As pessoas podem perguntar. Depois que você construiu uma vida aqui, construiu até um nome, você as coisas corretas, honestas, você consegue financiamentos de 100, 80 euros por mês para ter um bom carro, sem que seja um juros abusivo e sem que você esteja pagando 2 ou 3 carros por aquele carro. Aqui o juros é aceitável. Então, se você tem alguns anos de empresa, já é um trabalhador efetivo, você tem como comprovar isso, você consegue tranquilamente ter um carro de luxo ou até financiar o seu próprio apartamento e pagar menos do que uma renda. Então, eu considero ser pobre aqui, comparado com o que se vê no Brasil e em outros países
da América do Sul, ser pobre é ter uma vida até que de luxo. E claro, só que outra coisa é óbvio, tudo requer tempo. Você conquistar um lugar, conquistar essas coisas requer tempo. Não vá pensando que você vai chegar aqui e você vai ter todas essas mordomias. Mas uma coisa é certa, é possível você, sem ter até, vamos dizer assim, um aumento de salário, sem ter uma profissão privilegiada, sendo pobre você ir construindo uma vida confortável. Então eu vejo que ser pobre aqui é ter uma vida até confortável. Se aqueles ainda não têm, tem gente que ainda está passando uma dificuldade, apesar de ter seu trabalho, ter a sua moradia, tudo requer de tempo e organização e gestão da própria vida. Que eu conheço gente que ganha o mesmo quanto eu e ganha e tem mais do que eu. E conheço gente que ganha o mesmo do que eu e ganha menos do que eu. Por quê? A grande massa é entre 600, 700 e 800 euros. Raramente alguém vai ganhar mais do que isso. Todos nós estamos no mesmo piso salarial, independente da empresa, profissão, vão ganhar nessa faixa. Sendo um casal, melhor ainda para construir essas coisas. Então, ser pobre aqui, se você souber planejar, construir, você tem uma vida considerada com regalias, que é fazer ginásio, fazer um curso de inglês, ter um plano de saúde, ter um carro. Meu carro é um carro 2001, com 2 salários mínimos você compra um carro 2001, 2, dependendo da condição do carro, 3, não sei, enfim, não são 10 salários mínimos, são 2 salários mínimos. Se juntar, você consegue ter um carrinho desse à vista que anda. Esses dias eu viajei com meu carro daqui de Lisboa para Nazaré, um carro que viaja tranquilo, posso cruzar Portugal tranquilamente. Então eu considero uma vida com regalias. Ser pobre em Portugal é ter regalias desde que você construa, requer tempo. Eu já morei num quarto por 1 ano e meio, já morei no T1, já tive um carro mais velho, já trabalhei em 5 empresas diferentes, fui conquistando espaços já, enfim, essa parte não importa, mas tudo requer tempo, construção. Eu era pobre lá quando eu morava num quarto, continuo sendo pobre morando no T2 e ganhando quase que a mesma coisa. Tudo requer tempo, planejamento e construir a sua vida, enraizar-se, plantar sementes para que no futuro você venha colher. Beleza? Tá aí a minha opinião sobre como é ser pobre em Portugal. Um abraço.